Meu nome é Antônia Maria da Conceição. Nasci dia 10 de fevereiro de 1946, filho da Lagoa d'Água. Porque quando nasci me entendi, aqui, meus pais eram daqui, minha mãe, foi de Lagoa d'Água. Tinha eu, era cheia direto, ainda hoje tem água aí na lagoa. Quando chove fica maricel. Meu avô era do meu pai, era José Ferreira Filho. E da minha mãe era Manuel Velho, que ele era velho, né? Aí botava o filho de Mané Velho, todo mundo já sabia que era Mané Velho. Ele nasceu na banda da Coelho, pra lá, e morreu aqui mesmo. Plantava milho, feijão, trabalhava já de roça, Porque a lavoura que plantava era feijão e milho mesmo. Nesse tempo que ele trabalhou, que ele morreu, não tinha serviço de fumo, né? Depois que ele morreu, que foi que apareceu o serviço de fumo para todo mundo trabalhar aqui. E meu avô mesmo, pai de meu pai, foi se enterrar numa rede, aquelas redes bem árvores, que não tinha dinheiro para comprar o caixão. Chega lá, joga dentro da cova lá no cemitério e cobria de baixo e fica assim para casa. E a rede lavava para guardar para outra precisão. Era, meu filho, essa coisa era difícil. Meu pai é Tércio Ferreira da Silva. É a Adelina Maria Conceição. Aí ela nasceu para Banda do Coiteiro, ela morava para lá. Meu pai era daqui. Nasceu e criou-se aqui. Os pais dele eram aqui, tudo aqui. Depois se conheceram e vieram casar e vieram para aqui, morar aqui. Cipózinho na sandália, mas quando eles faziam raiva, né? Apanhei com uma péia. Aconteceu, depois eu deixei os pais e a mãe foi embora, fugi. Meu pai nunca bateu em mim, meu irmão. A mãe batia que só estupor, era cipó. Ia pro mato, cortava um cipó. Fazia raiva a ela. Quando ela ia pro canto, que chegava, não achava as coisas prontinhas. Se eu não corresse, eu arrancava os cabelos, batia em mim, às vezes eu estava errado, sumia, ficava casado. Quando ele chegava, agora briga os dois. Esse irmão tem 8 irmãos. Benissa, Luzinete, Vandete, Sebastiana, Cristina, Maria, Mané Bispo, Mané Ferreira e Zezito. É de taipa, é de barro. A minha casa era essa aqui mesmo, no lugar dessa casa verde aqui. Envarava, chumentava, né? Botava o chumento em pé, aí pegava a envarava, depois tapava com barro. Era piso do chão mesmo, meu filho. Não tinha cimento não existia cimento não. O cimento era o chão, era barro mesmo. Apilava a casa de barro, depois dançava um pagode da Fera do Mundo. Apilava o chão. Era um danço de coco da fama, brabo. Coco de roda. Tinha um Mateu que batia no pandeiro, outro batia no tambor. Todo mundo ajudava, era divertido. Nós não era mulher que dançava que só estopou. Era tudo de taipa, era. Delas que não tinha como comprar nem madeira para fazer uma porta. Pegava a vara, ia pro mato tirar a vara para fazer uma esteirinha. Colocar na porta, uma porta, não tinha como comprar uma porta na rua. Os quatro eram assim mesmo, delas que tinha caminha de armava lá 4 fusquinhos, botava um colchão de pé de mim e para dormir, porque não tinha como comprar colchão nem comprar cama, que eu não vou dizer que naquele tempo antigo fazia aquela esteira de bananeira, aí muitos dormiam no chão, naquela esteirinha. Muitos faziam uma caminha de vara, aí botavam um colchão de pé de mim, ou senão de pé de bananeira mesmo. Fazer para colocar na cama para dormir, para não dormir no chão. Ou rede. E quando depois tinha dinheiro para comprar rede, quando não tinha. Que nem hoje em dia nós estamos ricos, graças a Deus. Agradeço muito a Deus, porque nós estamos vivendo. Não somos ricos, que nem eu rico, mas na voz de pobre, dá para nós ir levando a vida até o dia que Deus quiser. A infância era trabalhar e levava uns frangos para os padrinhos, chegar lá, tem que se ajoelhar, dar benção ao padrinho, beijar na mão do padrinho beijar na mão do afiado, abraçar, carinhar com desastre para poder se levantar do chão. Mas é pouco que se faz agora. Antigamente, no início era assim, mas agora é pouco que se faz. Cozinha tinha aquele fogãozinho de barro com 4 fuiquinhas, tirava barro nos açudes, fazia as panelinhas e colocava, deixava secar, ou senão fazia um foguinho de madeira e botava ela para secar, né, para não estourar no fogo, que o modo do barro não derreter, modo da água. Aí queimava, aí com ela, quando estava bom de botar no fogo com a comida, botava um feijãozinho no fogo. Botava um milho no fogo para cozinhar, no outro dia minha mãe relava no ralo. Colocava na mesa e relava o milho para tirar a fuba. Ou por outro, uma máquina, daquelas máquinas de moer milho, né? Era um cuscuzinho, era uma macaxeira, era uma batata, uma abóbora. O café era aquele de pilão, meu irmão, café torrado com açúcar.
uma panela no fogo e botava a semente do café, ia mexendo, quando estava no ponto de colocar açúcar, quando estava bem preto, colocava açúcar, quando ele estava no ponto de tirar, que estava enxugando já, tirava, colocava uma cinza no meio da casa e colocava o vazio do café. Para espalhar, para enfriar, para poder pisar no pilão. A coisa era difícil mesmo. A mistura era já bastante galinha, minha mãe criava galinha, meu avô, e nós sempre era socorrido da galinha, frango. Colar a geladeira, meu irmão, a geladeira era para assar, o sargar e deixar na hora de cozinhar, de assar. Aí deixava a carne salgadinha dentro de uma panela. Era nas brasas, botava muita brasa. Muita gente botava a carne para secar no sol, né? Mas minha mãe nunca quis secar a carne no sol, não, com medo de mosca. Hoje em dia é barragem grande, cheia, né? Aqui meu avô, meu tio, aí essa barragem, essa lagoa aí era dele. E tinha 2 açudes, um emendado um com o outro. Quando enchia era Maricel. A lagoa enchia, a gente tomava banho à vontade nessa lagoa. Aí depois cavaram a barragem, outro cavou outro açude. Aí tá cheio de açude de água. Ninguém nem sabia onde ter torneira, meu filho. Tinha cacimba de puxar água, né? De uma água que era água de mina, né? Aí puxava água, que eles botavam um pau, um balde enfiado num pau, para puxar aquela água de dentro daquele poço. Era mais para beber mesmo, beber e lavar e tomar banho. Nos potes de barro, aquele porrãozão. Ia para a rua trazer aquele porrão, esse pote, enchia d'água e levava a vida, lavar roupa. Nós íamos para a barragem. Chegava lá, caçava umas pedrinhas e colocava na beira do tanque, para a água, a sabão não cair para dentro, né, do açude, era fora. Era aquele estendado de pedra, fora do açude, muito longe do açude. Pegava água com as vazias, com os badinhos, umas latrinhas para colocar na vazia para lavar os panos cá fora. Sabão, era aquele sabão de carrapato, o avô chamava, que fazia de mamona, né? Tinha uma velha que fazia de cascarra mamona, que pisava no pilão e fazia o sabão. Agora um sabão feio de fome. Aí para tomar banho aquele sabão era difícil. Ninguém queria tomar banho com aquele sabão. Quando se tinha sabão comprado, esse mesmo que vende na rua de barra, né? Comprava, sempre ainda durava um pouquinho. Mas quando se faltava o sabão de barra, tinha que ser sabão de carrapato, aquele sabão preto. Estendia no mato. Nesse tempo, era mato, porque por lá estendia. Ia lavar no açude, tinha bastante mato ao redor do açude, ia lavando e estendendo. Aí, quando vinha-se embora para casa, quando estava enxuto, eu trazia ele para casa, ia buscar e trazia para casa. E você tinha ferro, meu irmão? A ferro era o sol. Nem ferro de braço, nem de energia, de nada. Não tinha. Não possuía mesmo, não tinha que vestir engiadinho. Tinha não, menino novinho, coitado. Feliz se tivesse um paninho para enrolar os 4 deles. Energia, com lamparina, um querosene. Quando não tinha querosene, era uns pavis de mamona que fazia. Não sei nem como era, eu sei que fazia uns pavis, aí pegava... Fazia lamparina de quê, meu Deus? Pegava uma lata, fazia o bico da lamparina, fazia um jeito de uma tampa e botava o pavio no taco de latra e botava na boca da lata e botava o querosene para se iluminar. Era difícil, era vida difícil. Era lua cheia, quando era lua cheia, tudo pago. O da lua era claro, aí ficava todo mundo na meio do terreiro, contando adivinhação, claro, da lua, do céu. Aí era uma vida boa. Uns aos outros se escondendo para a gente procurar. Se escondia para nós procurar eles nos escuros, detrás das casas, detrás dos barreiros. Escorria, se escondia para a gente caçar. Aí, às vezes, levava a queda da fera do mundo um em riba do outro. Então, quando achava eles escondidos, os meninos brincavam de roda. Era bonito, né, o moleque brincando, contando adivinhação, história mentira. Mentira, era mentira mais do que a verdade. Ficava aquela roda de gente. Aí dizia assim, olha, se for para mandar colar daquele mato, lá tem um lobisomem. Era por todo canto, por tem lobisomem. Eu tinha um irmão, ele mora no Novo Rio. Ele era moleque, aí meu pai tinha uma casa lá para a banda dali do caminho da Lagoa do Rancho, da uma família dele, conhecia ele de noite clara, ele ia para lá um pedacinho. Aí esse menino era desse tamanho, moleque. Aí disse que ia mais eles, os Zezitos. Eles, você não vai, se eu vou, pai. Eles podem vir, viu? O povo disse que está correndo no bisonho. Aí lá pegou, meu irmão, e foi. Aí quando o pai chegou lá, o pai brigou com ele, foi brigando com ele. Aí lá pra cá o pai disse, você veio só? Você vai-se embora pra casa só. Aí espere por eu, aí o pai disse, não espero. Ele era moleque assim. Ó, rapaz, no meio do caminho, sacou um lobisomem debaixo de um pé de labirinto. Aí o caba velho correu, viu? Tanto corria como gritava para o pai. E o pai disse, venha-se embora. Se o lobisomem pegar você, se deixar você vivo, bem, se não deixar,
Eu chegar em casa, coitada, ela chegando em casa, a mãe abria a porta, ela chegando, o menino caindo dentro de casa. Branco, branco, não tem um pingo de sangue, cansado de correr tanto. Aí a mãe dizia, por que tu esperasse por ele, rapaz? Eu fui só. Ele teimou e foi só, então ele vinha só. E veio só pra casa, o menino. Pra mandar aquela serra, só se via fogo corredor. O fogo trançava assim, era mesmo fogo corredor. A gente via, quando um ficava num canto, ficava no outro, aquele me via chegando aí, botava pra brigar. Disse que era o compadre e a comadre. Virava fogo corredor. Vixe, mas lembro nesse instante. Muitas coisas eu estou esquecida, mas muitas coisas eu me lembro. O menino pega um rolo de bananeira, emendava os bananeiros para ficar bem, um rolão grandão, enfiava pau nos pau dos cor de bananeira, né? Para juntar os dois fios de bananeira, para ficar bem grandão, bem grosso. Pegava a roupa do povo, roupa velha, botava, era todo pau, para vestir o Judas. Pegava um chapéu velho de paia, botava na cabeça do Judas, para esconder. Para eles catar de noite. Era uma noite da felicidade para achar esse Judas. Aí na frente aí eles esconder o Judas. Deles que ia logo cedo curiar onde eles deixavam. Aí carregava, quando o dono ia deixar lá, que ia buscar, chegava lá no lugar, o Judas da minha vida. Tem um carregado, tem escondido no outro canto. Aí era a briga da fera. Ou eles davam ponta do Judas, senão eles apanhavam. Aí botavam para matar o Judas. Aí enfiava tanto taco de pau no Judas, aí um dia com a faca, largava a faca para riba, largava a faca para riba, pripinava o Judas todinho, disse, agora eu matei ele. Aí o menino dizia, mas não tem nem água? Sangue não, que ninguém vê, que é feito de bananeira, não tem sangue, é água. Cadê a água do bananeira? A água já desceu já. Judiaram tanto do Judas que já desceram a água da bananeira, quando eu era moleque, uma pé de cavalo. Um dia nós pegamos uma pareia, menina, 3 pareadas de cavalo, que o meu tio, que morreu, morava lá em cima, meu tio tinha uns animais. Aí nós ia para babando sargado, velho. Tinha lá umas águas sargadas, nós ia dar banheiras lá, lavar os cavalos e dar água. Aí de lá para cá nós vinha pegando pareia, corria tanto no mundo, menina. Eu passava na frente das outras passavam na minha frente, não era moleca. Moleque era os pés da fera, não era muito moleca. Não, hoje em dia não tem moleque mais não. O moleque que tem é tudo sabido. Antigamente tinha muitos anos para poder chegar a casa de farinha aqui na casa do meu tio, do meu sogro, uma roda, catatu, um banco de botar uma mandioca lá e uma roda lá, duas na roda trabalhando. Rodando a roda, com aquelas cordas rodar, o catatu para comer a mandioca. E assim era. Muitos anos, meu filho, muitos anos, esse cara de farinha do meu avô, meu tio lá. Era uma festa. Não deixava nem os beijos cozinhar. Quando sentava o beijão, antes de virar os beijos, eles queriam virar de repente para cozinhar, para carregar de riba do forno. O forno era uns tacos de tijolo assim, de cima daquele forno. E um buraco atrás, que era para colocar a lenha, né? Para esquentar os tijolos. Para poder assar o bolo, os bolos, assar o beiju. Aí lá era tanta mulher fazendo bolo, meu irmão. A saída dela saía de noite, 8 horas da noite, 9 horas. Porque chegava muitos, né? Aí você pegava, colocava logo a lenha no forno, eram as primeiras que esquentavam os bolos. Também saía logo, quando saía, aí as outras ficavam de pá em pá. Era de 2 em 2 para sentar os bolos. Cada qual tinha seu cunhado dos bolos para sentar. Aí só saía de lá e cozinhava os bolos tudinho, por Semana Santa. Nós dava e comia. O bolo era gostoso. Era muito coco, era muito cravo, canela que a gente colocava. Aí isso era tamandaca puba, né? Quando ela estava puba, pirava, ela lavava. Depois ia espremer na mão. Depois colocava no sol, para ela levar um solzinho. Aí ia rapar o coco, pisar o cravo, a canela, para pisar, para badear. E os outros iam rapar o coco. Depois que batia a massa, aí levava o bolo já batidinho, tudo docinho. Aí os outros tiravam pá de bananeira, tinha pá de bananeira. Esse tempo tinha pá de bananeira. Cada qual tirava tanto de pá de bananeira, as paias grandes, e levava para casa de farinha. Aí um dizia, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Aí tinha que sentar o seu e contar quantos bolos sentou, para poder tirar do forno, virar do outro lado para poder assar. E assim mesmo nós levava a vida assim. As festas, era festa de santo. Aí tinha meu padrinho Cício, era do homem lá da chão, ele morreu também. Morreu ele, morreu a mulher que fazia festa do meu padrinho Cício. E aqui tem festa, aí na vila, né, Senhora Aparecida,
Rio do São José, Lagoa do Rancho, São Sebastião, Novo Rio, as festas que eles vão. Era só o padre vinha celebrar a missa e tinha leilão, tem três noites de festa, tira muita coisa para vender no leilão, para o povo matar, bode, peru e a galinha, é muita coisa que ganha, né? Ganha bastante coisa. Era do mês de junho, 3 noites de festa. Vem a dona do terreno e da igreja morreu, mas ficou as filhas dominando. As filhas, genro, toma de conta. E a festona, viu? Pastoria fez umas 2 vezes pra lá. Eu, vermelho. Eu gosto de vermelho. Agora não pede mais como santo. Pede o leilão, aí de noite é a derradeira noite de festa, né? É procissão daqui até lá na igreja. Mas a bomba, bem. Era com os zabumbo. 2 tios meus que eram tocador de pife, todos eles morreram. Era um chamado Manoé Ferreira, chamava Mané Borrego, né? Que era baixinho. E Roseno Ferreira, era também o tocador de pife. Eu ia nessas festas e às vezes tinha brincadeira pra gente dançava com mais pô. São João fazia uma fogueira de lenha. Quem tinha milho, plantava milho logo cedo nas primeiras chuvadas, tinha milho maduro. O povo roubava com a febre do pato meio de noite, passava na fogueira. Aí fazia um fogo no terreiro. Aí quando tinha muita brasa, descascava um milho, levava um milho logo cedo, bolar de milho, descascava. Ficava um monte de gente na beira da fogueira só no milho e tomando café. Aí enquanto tinha milho era pra comer. Quando acabava o milho, cada um ganhava suas casas pra dormir. Madrinha, ele soltava a fogueira e ficava com madrinha e dava benção e ficava dando benção direto. Já tem umas pra banda lá, da banda Novo Rio, 2 morreram. Aí ficou só, acho que uma foi 2 viva, com madeira. Dançar guerreiro, ir para as festas dançar guerreiro, e olhar carnaval, era de fazer o que nós íamos. Nossa brincadeira era essa. Então, ainda brinquei quando era moleque, ainda brinquei com guerreiro, muitos guerreiros ainda na casa que nós morava. Essa casa era do esposo meu que morreu, né? Ficava até no lugar dessa casa dessa menina aí, ela comprou o chão e fez uma casa. Eu era uma frangota já querendo paquerar. Nós dançávamos guerreiro com uma velha, né? Uns palhaços cantando e batendo os abumos lá, e aí a pessoa dançando. Era Mateus, era palhaço, era uma mestra pra dançar e cantar. Nessa casa mesmo que nós morava. Era um tio meu, Mané Bambu. O filho dele, Mané Bambu, ele era dos Caribes do Nunes. Ele morava pra lá. Aí veio pra aqui, ficou aqui na casa da minha mãe uns tempos, só pra brincar de guerreiro que nós. Boi guerreiro da fera. Era animado. Aí quando terminou esse guerreiro que meu tio fazia aqui, aí nós ia olhar aí no Novo Rio, Vila São José, que tinha guerreiro. A gente tinha rebões, olhar os guerreiros. Só lembrar do tempo que nós dançávamos. Muita gente plantava fumo. Há uns 4 anos pra cá, tem gente plantando fumo só para plantar na serra ali, naquela serra ali. Terra por aí, haja terra para plantar de fumo. Plantam fumo acumulado. Arapiraca é uma terra de fumo. Rodou 100% Arapiraca. Pai, eu acho melhor agora. Aquele tempo era muito corrida, se filha muito, na roça trabalhava. E hoje em dia, não trabalho mais. Destalo fumo em casa, um pouquinho. O meu filho destala, para estar fumar aí, e nós destala. Mas na roça, não fui mais na roça, mais não. Não aguento mais trabalhar. Com o aluno arrebentado, esses braços, pernas. Vivo no remédio, tomei tanto remédio, já fiz tanta costura, já deixei. Mas era mais no começo cá. Naquela igreja da paróquia de cá do começo, ali eu começava as barracas. Fui muitas vezes de a pé, amarrar minha avó e meu pai pra feira, Arapiraca de a pé. Ia amarrar minha tia. E meu pai tinha um animalzinho, botava uma cangaia no animal e ia pra rua pra comprar alguma coisa na Arapiraca. Era um cantinho que vendiam umas coisas, outros cantos vendiam era pouca de vender as coisas. Mas pra lá, na que tava loja, as coisas, é difícil. Só mato, criatura. Só uma varidinha pra gente andar pra chegar lá. E ia, muita gente ia com cavalinho montado no cavalo, outros iam a pé. Foi muito mais minha tia, tem irmã do meu pai, para Arapiraca. Ela botava 3, 4 sobrinhas na frente, ia mais ela já era casada, né? Ia mais ela rebanho, mais ela pra rua. Pra não ir só, chamava nós sozinha. José Ferreira, chamado Zezé. Era primo meu, era primo legítimo ele, esse marido meu. Zezé, se conhecia, ele era casado em São Paulo, vivia em São Paulo, mas a mulher, a família, lá a mulher deixou ele, e ele veio-se embora pra aqui, e aqui nós se conhecemos, passamos muito tempo em São Paulo, fomos de ônibus, vixe Maria, 3 dias, pra poder chegar. Canto longe da infame. Aí de lá de São Paulo, da capital de São Paulo, da viagem para Prudente, uma cidade chamada Prudente, para lá de São Paulo, longe que só a fera, para cada um tio meu, né? Eu fui para lá passear lá, ele para lá, fiquei para lá. Passemos lá quase 1 ano, nós ficamos lá. Porque ele ainda trabalhou em roça, aí depois viemos embora. Moramos aqui mesmo.
na casa dele. Ele deixou uma casa aí, a casa dele era dele mesmo. Aí ficamos na casa. Fomos trabalhar. Foi tempo, ele nunca parou de beber, bebia como uma fera, jogava. Pra festa só chegava no outro dia. Depois ele bebia muito, né? E fumava, deu um problema no coração. Internei ele no dia de domingo. Foi na segunda-feira, 4 horas da manhã, ele morreu, faleceu. Lá no Alfa Barbosa. Fiquemos, a casa nossa era essa aqui, ó. Já que nessa onda, minha prima comprou o terreno, derrubei, que a casa era velha, né? Aí fui, trabalhei, mandei fazer essas patê pra eu, em roça. Fumo, plantava fumo. Fumo e algodão. Oxe, tive 16. 16, fui brigando e virado na febre do pau. O mais velho é Leônio, ele morreu. Do Zenita, morreu. Do Ciene, da Gilza, Ilza, Givan, Genildo, Jadies. Esses morreram. É Adeilton, José Hilton, José Ferreira, daí mais eu, Jailza, Jailma, Maílza, Marilene, Valdiene e Josefa. Meus filhos, graças a Deus, tudo era por mim. Ainda bem que são unidos. Eles não vivem brigando, graças a Deus. Vivíamos no hospital regional e os outros viviam em casa. Era uma tia minha, morreu. Eu chamava mãe Dora, mas era Dora e Joana. Eu tenho umas pateiras mais ou menos, elas duas. Não dá pra elas, aí tem que arrumar um carro, seja onde fosse. Mas o carro mais o que tinha mais perto aqui era o que morava aqui, ali naquelas casas ali em cima. Era um jipe velho, que hora que pegava, hora que não pegava. No Céu do Balconcei, foi. Foi uma noite lá de festa, bonita essa festa lá. Eu me crimei com o Fê Damião no Igaci. Teve aí na Novo Rio, nós ia de noite, aí na Vila São José, nós ia sempre. A Fê Damião via a festa que ele fazia com a gente, a missa, procissão, umas bonitas palavras que ele precisava para falar com a gente. Aconselhava muito, né? Eu conheci ele. Fui 3 vezes para Juazeiro. Agora não vou mais porque não aguento mais. Saía a base de 2 horas da manhã, quando chega às 8 horas, nós estávamos dentro de Juazeiro, de besta. As bestas do Igaci. Aí o prefeito dava aí a minha irmã que morreu, que mora no Novo Rio. O homem lá arrumava a besta, e a besta ia, em vez de vir de 2 bestas cheias de gente para Juazeiro. Aí eu ia para lá, para casa dela, dormia lá já pegava a besta e já viajava de noite. No outro dia eu tinha um carrinho aqui, eu mandava meu genro, ou meu neto, buscar eu na Lagoa do Rancho, esperar eu na Lagoa do Rancho. Agora estou com vontade de ir, mas não vou mais não. Tem problema com uma feira no nosso pé, então os ossos dói, as estrosas, osteoporosas. Os netos, bicho, meu pai do céu. A Luana, a Laís, Jean, Genisso, Elaine, Emily, Reinaldo, Nikésia, Riquele, Leonardo, Carlos, Fabrícia, Charlie, Jailton, Denise, Riquele e Jonathan. 6 bisnetos, Benício, Águila, Tali, Vitor, Felipe e Ítor. Minhas famílias, graças a Deus, agradeço a Deus por eles. É muito bom demais para minha família. Não me maltrata, não briga comigo, graças a Deus. Se eu não brigar com eles, que ele não briga nada disso comigo, não. Nada comigo. Então esse filho de Deus aí, Reinaldo, é mais do que um filho. Porque tudo que eu mando ele fazer, ele diz que não, nunca disse que não. Agradeço muito a Deus por ele e por todos, né? Esse povo é Reinaldo, Maílza, Jailma e Emily. E por as minhas filhas, que eu amo minhas filhas. Eu amo minhas filhas. Eu sei que quando todo tempo que eu morrer, eu não esqueço da minha filha. A minha alma vai sempre lembrada. O pé tá 80, dia 10 de fevereiro. Não, eu durmo, me deito uma vez 8 horas, 9 horas, uma hora 5 horas, 5 e meia, 6 horas. Por uma vez como, uma vez não como. Eu não gosto de... Você já disse que eu não gosto de muita comida, eu já enjoei. Comer carne de gado, eu nunca mais comi carne de gado. É uma carne forte, né? E não acho jeito de comer mais carne de gado. Carne de galinha, carne de porco, de bode, é a carne que eu gosto mais. Aí eu tinha uma televisão miudinha no meu quarto, aí ligava ela para assistir alguma coisa. Só dava para dormir. Aí o João dizia, mãe, a senhora tá assistindo ou a televisão está assistindo com quem? Eu disse assim, com a parede e a cheia. Aí ele mangava de mim com essa conta. Aí ele liga isso aqui, ele comprou outra, tá ali na casa de uma colega dele. Aí eu disse, meu filho, eu não vou ter televisão não. Eu vou pra casa dessa menina aí, da minha neta aí, vou assistir missa direto na casa dela. Pra casa dela, toda noite. Ou eu boto a comida no fogo, aí saio pra aqui procurar, me esqueço. Quando eu chego aqui, tá o arroz queimando, a carne queimando, o café acaba de secar.
Porque o rapaz falou que você vinha. Sabia que ele disse? Rapaz, a dona Paula já vi ela, a Sonezinha também vi. Mas não tem muita lembrança não, mas tem lembrança que vi, conheci eles. Achei bom, né? Pelo menos tá lembrando os casos que já passou. Para a gente não esquecer, para não esquecer, né? E tô achando bom. Agradecer a Deus por minha vida, minha saúde, agradecer a Deus por vocês, por vocês vieram aqui dar essa dica para mim, que eu sou uma pessoa que estou esquecendo demasiado tudo, estou ficando de idade. Quanto mais tempo se passa, estou ficando mais bruca. Mas Deus abençoe vocês por a boa vontade que vocês vieram. Agradeço muito por vocês virem aqui a lembrar os casos passados para me lembrar. Lembrar de uns e outros esquecer. Conselho, eu mandar eles se unirem, como vive unido, para não andar brigando. E Deus abençoe eles, que eles sejam felizes. Que eu não posso dar nada de bom para eles, eu dou, entrego na mão de Deus. Que eles se unem para não andar brigando. E fica essa casa velha aí, para que cada um quiser paixão de morar nela, mora. Se não quiser, deixa aí abandonado. Que Deus abençoe cada um deles. Que Deus dê eles muitos anos de vida e sorte, saúde, paz. Que Deus tenha misericórdia de cada um deles, que eles sejam felizes na vida deles quando eles for vivos, saiba respeitar, como vem respeitando mãe, pai e avó. Muita sorte para eles e para vocês também.